Vamos lá, continuando aí. O que nós vamos fazer? Vamos. Então pede, ó. Pela Pede, ordem, senhor presidente. Pede. Eu estou pedindo para que a gente possa analisar os projetos que estão já destrancados e depois a gente volta nesse. Destrancado. Ó, Porque tem um projeto 6/2010, que é do Dr. Reginaldo. Tá senhor presidente, solicito o visto do projeto Pode, 06/2010. Pode tocar na Pode, sessão? pode. Já pedi. Tá. Primeiro eu vou colocar a inversão preferencial 06. do projeto de decreto legislativo 06/2010, de autoria do vereador Dr. Reginaldo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inversão preferencial por unanimidade. Senhor presidente, solicito o visto do projeto. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, solicito a inversão preferencial do decreto legislativo 02/2010. Vocês não vão votar, né? Você que sabe. Então mete o pau. Projeto de decreto legislativo. Vereador Julinho Leite solicita a inversão preferencial do projeto de decreto legislativo 8/2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Corrêa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Título de cidadão honorário, Asfor Rocha. Não, isso. Aprovada por unanimidade a inversão preferencial do decreto legislativo 8/2010. Projeto de decreto legislativo 8/2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Corrêa, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao Dr. Francisco César Asfor Rocha. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, está em segunda discussão. Eu vou lá para a tribuna. Pelo amor de Deus, fala isso não. É o que o presidente do STJ que deu a vara federal. Asfor Rocha. Deu a vara para Barretos. Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ele é presidente do STJ. Não havendo, está em segunda discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Senhor presidente, solicito a inversão preferencial do decreto legislativo 9/2010. A solicitação é regimental, vou colocar em votação. Os favoráveis. O que foi, presidente? Pode ir, tá? Tem 9. Tem 9. Tem 9. Tá ali. Flávio, não toca em mim. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial do projeto de decreto legislativo 9/2010. Projeto de decreto legislativo 9/2010, de autoria do vereador Videlos Paixão Leite Júnior, Juninho Leite, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao doutor Roberto Luiz Ribeiro Haddad, que é o presidente do TRF3. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Reginaldo solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Ok, Ney? Senhor presidente, solicito a inversão preferencial do projeto 67/2010. Vamos, enquanto assina, já vamos. Tem importância.
Senhor presidente, cancela o pedido e vamos voltar à discussão em segundo turno. Proposta emenda orgânica 1/2006. Eu nunca vi um projeto tão emendado como esse. Como assim? Herança do presidente Paçoca. De estimação está bem emendado. Nós terminamos, que estaria em votação a segunda emenda, mas o doutor Francisco... Retirada dessa emenda e a inclusão de uma outra que... Doutor Francisco está pedindo a retirada da segunda emenda por ele apresentada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda, a segunda emenda apresentada pelo doutor Francisco. O vereador Dr. Leandro solicita a retirada de primeira emenda de sua autoria. Correto? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda apresentada pelo Dr. Leandro. Cadê a emenda do Leandro? Vossa Excelência, Júnior Leite vai ler as duas emendas. O Leandro tinha que tirar a parte. Votar do André? Não está em votação ainda. Está em votação a emenda apresentada pelo vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda apresentada pelo vereador André Luiz Rezec, por unanimidade. Sem votação, como é que é? Sem votação secreta na Câmara de Barretos. Vamos doar para o museu. Eu vou pedir ao primeiro secretário, vereador Júnior Leite, que lê as duas emendas apresentadas pelo vereador Dr. Leandro e Dr. Francisco. Emenda do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Apresenta a seguinte emenda, reiterando a mesa. Emenda substitutiva ao artigo 14 com a seguinte redação. Artigo 244 da LOME, mantido inalterado, seu parágrafo único passa a ter a seguinte redação. Aos maiores de 60 anos, aos portadores de deficiência de qualquer natureza e aos aposentados, independentemente da idade, é garantido a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, sem limitação de viagens diárias, com a apresentação da carteira própria, expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, mediante documentos comprobatórios. Sala de Sessões, vereador Rui Menezes, aos 24 de maio de 2010. Essa é do Dr. Leandro. Está... Não, primeiro eu tenho que colocar uma emenda. Não, não entendi. Só corrigir. Então já aproveita e faça a segunda a leitura da emenda apresentada pelo Dr. Francisco. Emenda do vereador Francisco de Paula Silva. Apresentando a nova emenda para atingir os objetivos à hora proposto. Emenda aditiva visando a inclusão de mais um artigo, artigo 15, renumerando o subsequente, artigo 244. Inciso 1º. A apresentação da carteira própria, expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, não se aplica aos maiores de 60 anos, que deverão apresentar apenas o Registro Geral RG. Os programas de amparo aos idosos e aos deficientes serão executados preferencialmente em seus lares. Sala de Sessões, vereador Rui Menezes, aos 24 de maio de 2010.
Está em votação a emenda apresentada pelo vereador Dr. Leandro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda apresentada pelo vereador Dr. Leandro. Está em votação a emenda apresentada pelo vereador Dr. Francisco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda apresentada pelo vereador Dr. Francisco. Está em votação a proposta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a proposta de emenda à lei orgânica do município de Barretos em segundo turno. O vereador Dr. Guilherme, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação da apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final da proposta de lei, a lei orgânica do município de Barretos. Livre do projeto da proposta. Justificativo de voto do vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Conversando aqui com o vereador André. A proposta de lei orgânica foi, inclusive, votada em segunda discussão. Segunda discussão, segundo turno. Houve um interstício, pelo menos de 10, 15 dias, que é exigido. Aí eu estava conversando com ele. Essas emendas agora, não teria que observar esse interstício, uma vez que foram incluídas agora no segundo turno, e a matéria de direito, não sei. Só estou dizendo. Não. Aí seria observado só o prazo, com relação só a essas emendas, o eventual interstício dos dias para que elas possam... Porque hoje é a primeira votação das emendas. As demais todas foram na primeira votação e ficaram para a segunda, com nova redação e tudo. Entendi, Vossa Excelência. Vai continuar uma assombração em cima desse projeto. Ela tem umas... porque se tudo tem que ter duas votações, penso eu que poderia deixar essas emendas, inclusive, objeto da segunda discussão. Não, o projeto inteiro já foi discutido. É só essa emenda, que é essa que ele fez hoje, e essa agora, só isso. Só essa emenda. E que ninguém faça nenhuma mais. Segundo o regimento interno, a diretora parlamentar está consultando... Da lei orgânica, desculpa. O que prevê a lei orgânica é o seguinte: a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação. Tá, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa com o respectivo número de ordem matéria. Bom, está aprovado, e se acaso acontecer alguma coisa durante a semana aí, a Nery Cristina resolve. Justificativo de voto do vereador Cipriano. Só para não terminar a novela, as pessoas, eu gostaria só de alertar as pessoas que têm filhos e portadores de deficiência física, que existe uma lei estadual que regulamenta isso, que é a Lei 66, o número até feio, né? 666, de 26 de novembro de 91, que foi regulamentada em 92, que dá o direito aos portadores de deficiência. Nela fala que há a obrigatoriedade de apresentar, de fazer uma carteirinha e atestar que tem um problema de locomoção. E para melhorar e apimentar mais, aqueles que têm dificuldade de locomoção, dá o direito a um acompanhante. Dê uma olhada na lei. Já aprovou aqui, joga essa pimenta fora.
Agora, continuando na pauta. Projeto de lei, discussão única, 67/2010. De autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o município de Barreiros, através da Secretaria Municipal de Saúde, a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Barreiros, visando o repasse de recursos financeiros para a execução do projeto Pró Santa Casa 2, conforme plano operativo elaborado pelo Colegiado de Gestão Regional Norte 5 e da outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador, Dr. Kiko Miziaro, solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão único o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Continuando em discussão única, projeto de lei 68/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, visando a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente e da outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Leandro solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. É aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão único o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Euripim solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a solicitação de apreciação da redação final na noite de hoje. Tá bom. O vereador Euripim solicita a apreciação, já foi solicitado, foi aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei complementar 3/2010, de autoria do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, que altera dispositivo da lei complementar 4, de 23 de dezembro de 94 e da providência correlata. Está com vista ao vereador Guilherme Henrique de Ávila. A metragem das ruas. Ô, Juninho. Senhor presidente, solicito vista do presente projeto para poder analisá-lo melhor. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista ao vereador Juninho Leite. Não vai colocar nada na pauta aí. Projeto de lei complementar 25/2009, de autoria do vereador Dr. Otávio Alves Garcia, que altera dispositivo da lei complementar. Senhor presidente, tendo em vista que o projeto de lei complementar 25, ele altera o Código Tributário, eu quero requerer a Vossa Excelência e os demais pares que coloque na pauta também o projeto de lei complementar número 6. Hoje? Que ele revoga, inclusive, parte do Código de Postura, para que ambos tramitam ao mesmo tempo. Então está pedindo a inclusão agora desse projeto? Isso. Eu vou colocar em votação a inclusão na pauta do projeto de lei complementar 6/2010. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a inclusão na pauta do projeto de lei complementar 6/2010.
Doutor Otávio. Juninho, projeto 6 já foi colocado na pauta junto com o 25. Ah, pediu só para colocar na pauta, vai pedir visto? Dos dois? Tá. É o 25. Vossa Excelência é o projeto 25. E o 6? 6? Não está na pauta, Juninho. Está aqui, ó. Coloquei agora na pauta. Ah, tá. Ele vai pedir. Senhor presidente, Você vai pedir visto? eu solicito o visto do projeto 6, Barra 2010. barra 2010 E 2509. e 25, barra 2009, para que possa ser compilado os dois. Então, que seja acrescentado às propostas do novo vereador Otávio, conforme ele pediu. Não, pede o visto. Pede visto. Solicito o visto, senhor presidente. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Primeiro, estou colocando o pedido de visto dos dois. Pode ser juntos os dois? Ou são separados. Projeto de lei complementar 25/2009. Solicitação de visto do vereador Juninho Leite. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação de visto. Projeto de lei complementar 6/2010. Pedido de vista também do vereador Juninho Leite. Vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. 6/2010, que não está na pauta que eu coloquei agora. Colocou e já está em vista. Tem uma semana para. Projeto de lei 34/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar por concessão empresa para exploração publicitária nos canteiros e vias públicas do município de Barretos. As comissões permanentes elaboradas pareceres pela tramitação, o vereador Dr. Leandro apresentou emenda. Mas já trouxe emenda, Leandro? É o da exploração da publicidade. Não, a gente faz tudo para você, você pede adiamento. Não pede vista. Não, adiamento que não vai dar. De qualquer forma, a vista vai só no dia 7. Só dia 7. Vai pedir para entrar com caráter de urgência. Não, senhor presidente, eu solicito. Vou solicitar o adiamento por 20 dias. Dá tempo. Senhor presidente, solicito vista do projeto. O pedido de menor tempo prevalece em cima do adiamento, por 20 dias. Eu vou colocar em votação. As concessão. Isso tem que estar pronto, antes da festa do peão, porque senão você não consegue fazer a concessão dos direitos publicitários. A solicitação de vista é regimental, suspende a discussão. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista ao vereador Juninho Leite. Justificativa de voto? Justificativa de voto, vereador. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, porque eu estou escutando agora, e foi a pergunta que eu fiz para a Neire. Falaram, precisa disso para a festa do peão. Como que fez todos os anos? Todos os anos estava lá pendurado em tudo. Justificativa de voto. A exploração, está escrito Brahma na cidade até hoje? Não, mas nós temos mês de junho inteirinho. Justificativa de voto, presidente. Vamos lá. Justificativo de voto, vereador Juninho Leite. Senhor presidente, eu estou dizendo pelo seguinte: o contrato que tinha com a antiga empresa Allspace, que é da antiga administração, foi rescindido. E o ano passado, para se poder fazer os contratos, teve que fazer direto com a prefeitura. E esse ano não se pode fazer mais, tem que ter uma empresa concessionária para explorar isso aí. Como até fazer a licitação para poder se explorar, é um dinheiro que entra na festa do peão para o município e outras vai ser bem diferente do que era antigamente, Leandro. Você pode ter certeza disso. Se quiser, eu posso colocar os vossos para conversar direto com o doutor Emanuel para ele explicar. Só se você tivesse ido na reunião de bancada que você saberia que nós estávamos falando. Tá bom. Então, senhor presidente, só para esclarecer, por isso que eu estou falando que precisa, para poder explorar os direitos publicitários, porque hoje
eu quero explicar para o André que hoje está tendo o nome da empresa Brahma e eles não estão pagando. E o doutor Emanuel mandou a ordem hoje para mandar arrancar a Brahma porque eles não estão pagando nada. Desde quando não estão pagando nada? Desde quando terminou o contrato com a Space no começo do ano, que foi rescindido o contrato. Mandou arrancar porque eles não estão pagando. 45. Não, era o Space. E a Space foi rescindido o contrato. Tá, João Juninho, foi pedido visto. Ô, André, foi pedido visto. É, rolo dos 6. A Space era dos 6. A Space é do 6. Projeto de lei... em primeira discussão, projeto de lei 45/2010, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pino Paixão, a empresa Reducino e Tobasse, coleta de resíduos limitada ME. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Francisco solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o único projeto. Não havendo oradores, está em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. Senhor presidente, eu solicito segunda discussão. O vereador Cipriano, invocando o parágrafo 6 do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Em apreciação em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Juninho Leite requer a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade a redação final na noite de hoje. Projeto em discussão única, projeto de resolução em primeira discussão, desculpa. 6/2010, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que altera o dispositivo da resolução 295, de 29 de janeiro de 2001 e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela tramitação. O vereador Dr. Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está desculpa, em discussão o projeto. Pois não. Gostaria de falar, vou falar daqui mesmo, gostaria só de constar assim, ata. Esse projeto, na verdade, eu li agora, não tinha conhecimento não, mas eu achei a piada pronta mais engraçada da Câmara nos últimos tempos. O vereador Juninho Leite disse que agora ele tinha o direito de usar a televisão com o dinheiro do povo para falar mal e fazer campanha política. Foi isso que aconteceu na última sessão. E agora se coloca o que o Supremo Tribunal Federal já se julgou, inclusive classificado como direito das minorias, que tem o direito de falar. Aqui está proibido de falar mal do prefeito. A Câmara, que serve para fiscalizar o prefeito, não pode falar, porque senão o líder do prefeito tem. Isso é uma piada de mau gosto. Isso é atentar contra os princípios justamente do sistema vigente. Gostaria que constasse isso em ata, que eu vou estar representando, porque o dinheiro que paga a televisão que está aqui é o dinheiro do povo de Barretos, para ficar fazendo circo. Então, bastaria não se colocar. Agora, o direito à crítica ao administrador é sagrado dentro de qualquer parlamento do mundo. Do mundo. E cercear esse direito é a maior ofensa contra o Estado Democrático de Direito que pode existir. Então, gostaria que constasse em ata, porque estarei questionando, sim. Tá, a questão do direito de resposta, eu vou saber discernir quando é uma crítica à administração ou à pessoa. Senhor presidente, o que eu estou dizendo é o saber seguinte... discernir, né, não, André? correto, senhor presidente. Só que acontece o seguinte, o direito de defesa...
você falar que o líder, então aqui vai começar a ter líder e todo mundo por procuração vai defender um terceiro? Senhor presidente, me desculpa, é meio que abusivo. Continua em discussão com a palavra o vereador Juninho Leite. Senhor presidente, eu acho que a piada mais pronta que eu já ouvi foi essa do André agora. Essa realmente, André, eu achava que Vossa Excelência não tinha esse tipo de posicionamento, esse tipo de conduta. Nós estamos dizendo aqui de agressão, quando a pessoa é ofendida. Nós não estamos falando de crítica. Algum dia eu te pedi direito de resposta quando Vossa Excelência subiu nessa tribuna e falou da administração criticando, falando, porque não sei o quê, porque não paga o Instituto de Previdência, porque tem obra... Algum dia eu pedi direito de resposta? Algum dia eu pedi direito? Pode. Obrigado. Vossa Excelência não, porque Vossa Excelência, depois que formou a bancada para falar depois, vai e vomita e ofende parente, ofende família, ofende vereador e usa essa coisa. O mesmo critério que quando alguém fala do Emanuel, você vai e bate, porque eu sou cristão, tem que amar Deus, se Vossa Excelência quiser, tem inúmeros vídeos disso. Então larga a mão de ser hipócrita, Juninho. Então, Vossa Excelência... Ao tem respeito também, André. Não, tem que ter o respeito com os colegas. O que ele falou, que eu estou fazendo piada... Faltou com respeito. Não, Não faltou vou nem com pedir respeito. direito de resposta, não, tá tudo bem. Então, André, aqui eu tenho bastante tempo agora para a gente falar. Então, André, o que eu quero dizer é o seguinte, e aos meus pares ilustres vereadores, o que eu estou pedindo é, no mínimo, poder igualar o que Vossa Excelência anda fazendo comigo. Porque eu estou perdendo em todas. Porque eu não posso mencionar o nome do seu tio, o Weber Rezec, que Vossa Excelência pede direito de resposta. Vai pedir direito de resposta? Só vou falar para Vossa Excelência que a Câmara é um poder municipal ligado ao Executivo, não ao Legislativo Estadual. Então, o deputado Weber Rezec é deputado no âmbito estadual, a Câmara é âmbito municipal. Aqui se trata município de Barretos, não campanha política. E é exatamente Mas isso que eu estou Vossa falando. Excelência bateu realmente na tecla que eu queria dizer. A pessoa mais envolvida na nossa discussão, as duas pessoas, um é o atual prefeito e o outro ex-prefeito. Um tem mandato de prefeito, o outro tem mandato de deputado estadual e concorreu às eleições a prefeito. Concorreu ou não concorreu? Perdeu, mas concorreu. Pode. A Câmara serve para falar dos candidatos a prefeito, porque daí eu poderia falar do Gilberto, do Farran e tudo mais. César Gontijo. Exatamente, a gente poderia ter muito assunto para falar aqui, mas, na verdade, a Câmara legisla sobre o poder municipal, não sobre o interesse político de bancada ou de maioria. E é exatamente isso que eu considero uma piada, porque, na verdade, desde que se instaurou o grande expediente aqui, virou um circo político. O próprio presidente disse hoje que está cada vez mais difícil, até chegar a eleição vai ser difícil. O que tem que se parar e o que tem que se fazer é se fazer o que a Câmara deve fazer, as funções básicas do vereador, fiscalizar, legislar, constitucionais. Se chegar nisso, não tem nada que pegar ex-prefeito e críticas ao prefeito, deve haver crítica. Ofensa, não. Mas crítica é um direito democrático de todo mundo. Agora, o que não posso aceitar é falar o seguinte, a partir do momento que critica, eu vou passar a criticar teus parentes ou alguma coisa. Vossa Excelência. Ou o candidato... Tá bom, já chega, André, tá bom. Vamos acabar com isso, não tem que ir Vossa embora. Excelência me dá uma parte, eu estou fazendo coisa. Chega, E se vamos acabar de fechar isso, vamos acabar de fechar isso. Então, eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, o que eu estou pedindo? Direitos iguais. Simplesmente isso. Eu, como líder do prefeito, doutor Emanuel, pela pessoa idônea que ele é, quando ele é ofendido aqui nesta casa, eu não dizendo de Vossa Excelência criticar, do Kiko criticar a administração de maneira alguma, isso eu nunca questionei. A crítica, a fiscalização faz parte da nossa função. Agora, quando Vossa Excelência, quando o vereador vem e fala mal do prefeito, igual já algumas vezes essa casa falou que tinha que engessar a cabeça do prefeito, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo, aí está ofendendo a honra e ele, infelizmente, não tem como ser defendido porque o regimento interno... Não, pera, André, calma. O que acontece? O regimento interno não contempla esse tipo de posicionamento. Se Vossa Excelência chegar aqui e falar o prefeito é um ladrão, um safado, não sei o quê... Eu não posso pedir direito de resposta para defender. E se eu chegar aqui e falar assim que o Weber Rezec fez uma apropriação indébita, Vossa Excelência teve o direito à resposta na última eleição, na última sessão. Na última sessão, porque eu falei que o Weber Rezec
teve uma apropriação indébita, tramitada, julgada e condenado pela Justiça. Você vai um pouquinho. Cadê o transitado e julgado pela Justiça? Que Vossa Excelência, simplesmente, quando vai para a tribuna, inventa umas coisas, não sei de onde surge, e fala, não, tem trânsito e Vossa julgado. Excelência quer que eu mostre o trânsito e julgado? Eu quero, Pô, se bem que Juninho. o nobre do seu tio vai recorrendo, recorre primeiro, recorre segundo. Agora que a ficha limpa, Vossa fica mais Excelência difícil sabe pra o que é trânsito e julgado? Vossa Excelência ele. É disse até a não. última instância. Então não tem recurso. Se está em recurso, não está em trânsito e julgado. Mas já tem não, já tem um vamos lá, colegiado. Vossa Já Excelência, tem um- fala- Vamos lá. Esse debate não vai chegar a um final. Então o que eu estou pedindo? Direitos iguais. Não é só eu, é a mesa da Câmara. Não, Direitos iguais. o que eu estou pedindo, simplesmente, é que quando se fala coisa embasada. Não fala o seguinte, tem trânsito em julgado, condenado. E depois vira as costas, não é bem assim, tem um recurso. Mas, então, tem que As ter artimanhas, responsabilidades né? que vão falar. Porque isso, sim, está definido no Código Penal, inclusive como crime. Vamos acabar com a Tá bom. discussão. Então, gente. o que eu estou pedindo? Eu quero que as vossas excelências, meus nobres pares, entendam. Se amanhã ou depois, eu não estou dizendo só do prefeito, amanhã, um exemplo, vamos citar um exemplo. Sobe aqui um vereador, doutor Francisco, e vem alguém aqui, mete o pau no presidente do PT do Estado de São Paulo, dizendo que o cara é um bandido, é um ladrão. O Francisco, o doutor Francisco, como presidente do PT no município, como presidente da Câmara no município, pode pedir a palavra como líder e presidente do PT no município para defender o seu correligionário. Vem uma pessoa e fala mal do Valdemar Costa Neto. Sei. Nobre presidente Paulo Correia pode pedir um direito de resposta e representar o partido. É isso que eu estou pedindo. Um direito igual. Se alguém vier e falar mal de algum correligionário meu do PTB ou do órgão executivo, que eu represento como líder, eu posso vir cá e pedir um direito de resposta, como Vossa Excelência tem esse direito quando se fala do seu tio. E eu acho que é um direito, é uma democracia. Vossa Excelência tem uma Vamos parte. fazer uma coisa. Só um detalhe, dependendo de quem do PT chamar de ladrão aí em cima, eu não vou subir aí para defender. Mas tem alguns que o senhor defende, não tem? Alguns eu posso subir para defender, alguns não. Então, é só direitos iguais. Direitos iguais para todos os vereadores, é isso que eu estou pedindo. Vamos lá. Continue a discussão. Não havendo oradores. Não havendo oradores. Vereador Dr. Guilherme. Eu peço licença para falar daqui mesmo, quero ser rápido. Pois não. A questão, senhor presidente, eu acho que não é a quem nós dirigirmos, mas as palavras que usarmos. Então, não há problema nenhum, eu acho que expressar aqui, isso faz parte da política, se o prefeito, os deputados, o governador, se o presidente é incompetente, é incapaz, é ruim, faz uma péssima administração, isso aqui eu acho que é direito nosso. E está dizendo contra qualquer um. Critiquei já o presidente José Sarney, ex-presidente José Sarney, que é do meu partido, que para mim faz um desfavor ao partido. E como apoio outros. Agora, a partir do momento que se você agride ou denigre a honra de uma pessoa, aí sim faz o direito de resposta justo. Agora, nós precisamos ter esses critérios. A honra da pessoa, você não pode chamar uma pessoa de ladrão, de bandido. Sim, tem uma parte. Obrigado, vereador Guilherme. Na verdade, eu até vou falar para o vereador Paulo que ele deve concordar com o que eu estou falando. Se chegar nesse ponto, o próprio presidente, regimentalmente, deve caçar a palavra de quem estiver fazendo isso. Basta seguir o que está no regimento. Obrigado, senhor presidente. Então não tem mais oradores, né? Então vou colocar em votação. Está em votação projetos favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Está em primeira discussão. Não. Segunda discussão, senhor presidente. Urgência.
Pela ordem, senhor presidente, com base no artigo 119, gostaria de saber Eu qual o gostaria de motivo pedir segunda discussão, relevância e urgência. tendo em vista que na próxima sessão vai ter um grande expediente e já preservando que possa acontecer alguma coisa nesse sentido, que a gente já possa ter o direito a poder defender quem tiver que ser defendido. A solicitação regimental vou colocar em apreciação dos senhores vereadores. O plenário é soberano. O vereador Júnior Leite, invocando o parágrafo 6 do artigo 119 do Regimento Interno, requer apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Deixa eu ter... Ah, tá. Nessa aí pode já justificar. Senhor presidente, só justificar o voto, porque a lei orgânica é muito clara, diz que só pode quando houver motivo de urgência e relevância. Motivo de interesse político não consta no regimento. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como... Ah, tá bom. Não, está em segunda discussão. Quer falar? Então, com a palavra, vereador André Luiz Rezec. É um direito meu, senhor presidente. Eu quero Não, falar... mas ninguém está cerceando. Não, sim. É que eu só gostaria de deixar muito claro de novo, para mostrar como se atropela, inclusive, o regimento interno, para exercer o direito político, para usar o dinheiro do povo, para usar a televisão, para fazer campanha política. É lamentável e gostaria que constasse em ata. Obrigado, senhor Só presidente. quero justificar a Vossa Excelência, vereador André Luiz Rezec, que todo pedido eu coloco, o plenário é soberano, tá bom? Não cabe ao presidente estar... Está em segunda discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Acabou. Então, eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Unanimidade não. Não, desculpa. Por maioria de voto. É que Vossa Excelência não manifestou. Estou manifestado desde o início, senhor presidente. Está aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. A redação final. Uma vez, está meio pé da vida com teu pai, eu não pedi apreciação de redação final. Senhor presidente, eu solicito a inclusão do projeto de lei número 4, 2010. Mas perdoou. Qual que é? O que é isso? É do CIE? Plano diretor que você vai pedir. Plano diretor. Ah, tá. Não, tem mais um para colocar. Eu vou colocar... É lei complementar. Eu vou colocar o pedido do vereador Cipriano, que é a inclusão na pauta do projeto de lei complementar 4/2010. É isso? Isso. Altera dispositivo da lei complementar 73, de 10 de outubro de 2006, com alteração subsequente. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na pauta do projeto de lei complementar 4/2010. Solicito via, senhor presidente. Já tinha até um acordo com o Juninho sobre esse projeto. O Esse é o pedido do é regimental. loteamento? Esse é o do loteamento? Então é ele mesmo. O pedido é regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista ao vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, eu solicito a inclusão do projeto de lei número 63, convênio com a segurança pública para a base do Ibitu. Quer? Sei. O vereador
Cipriano solicita a inclusão na pauta do projeto de lei 63/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de São Paulo e dar outras providências. Não, passa aí. Foi aprovada a inclusão na pauta? Flávia. Foi aprovada a inclusão? Eu tenho que colocar a mensagem aditiva em votação. Eu vou colocar a mensagem aditiva do senhor prefeito municipal referente ao projeto de lei 63/2010. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, por unanimidade, a mensagem aditiva do projeto de lei. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a solicitação do vereador Dr. Leandro, que é a apreciação da redação final na noite de hoje, de forma unânime. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final na noite de hoje. Senhor presidente, solicito também a inclusão do projeto de lei número 70 de 2010. É regimental. Vou colocar em votação a inclusão. Autoriza o SAI a celebrar convênio com o CIE. O Leandro quer visto. Vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a inclusão na pauta do projeto de lei 70/2010. Discussão única. Projeto em discussão única. As comissões permanentes elaboraram parecer pela tramitação. O vereador Dr. Guilherme solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental e está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Por unanimidade. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Dr. Francisco solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Euripim. Arremata. Eu também quero fazer um adendo. Qual que é? Qual que é? Remanescente? Depois que voltar no projeto, você fala isso. Remanescente na matéria? Em qual? Remanescente? Esqueci minha caneta. E eu no 548. 482. Quem? Está em votação o remanescente da matéria. Pelor, senhor presidente, eu só gostaria de fazer um adendo no requerimento 482, de autoria do vereador Guilherme, com a aquiescência dele, para que solicitasse o cumprimento da lei que determina a numeração nas placas. Só esse adendo. 482, 2010, autoria do vereador Guilherme. Está em votação
a solicitação de destaque do requerimento 482 do vereador Guilherme, a pedido do vereador André Rezeg. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade o destaque. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um adendo ao... Só um minuto. Está em votação o requerimento com o adendo, solicitado pelo vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo. Está em votação o requerimento com o adendo, né, do vereador, requerimento do vereador Guilherme. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 482/2010. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um adendo ao requerimento número 477/2010, solicitando, requerendo, então, que seja encaminhado também um ofício para a professora doutora Julemi Aparecida de Camargo Escoteguasa. Está em votação a solicitação do vereador Reginaldo para o adendo, o destaque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento com o adendo, solicitado pelo vereador Reginaldo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo. Está em votação agora o requerimento com o adendo, né, solicitado pelo vereador Reginaldo da Silva. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, gostaria de fazer um adendo ao requerimento 502. Primeiro, para incluir um documento que chegou aos meus conhecimentos. Pode falar, senhor presidente? Pode falar. Tá com a caneta? Pode falar. Pode fazer os questionamentos, Nery? Acrescentar, dentre os questionamentos que foram apresentados, qual a justificativa pelo não cumprimento do inciso 1º do artigo 4º da lei... Que número que é essa lei aqui, gente? 99 de 2008, pelo conveniado. Quantos contribuintes isentos pela referida lei estão sofrendo a cobrança da CIP? Face às irregularidades apontadas, cobrança da CIP, qual será o procedimento para proceder à devolução dos valores cobrados indevidamente pelos contribuintes? Qual o prazo e como será efetivado a devolução dos valores cobrados pelo concedente? E gostaria, senhor presidente, que esse requerimento fosse encaminhado não apenas ao prefeito, como à CPFL. Está em votação o adendo solicitado pelo vereador Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. 502. Está em votação o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento 502 do vereador Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Quero fazer uma ressalva que a matéria englobada. Você vai falar da CIP? O vereador Cipriano solicita o englobamento da matéria de forma, né, englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação a matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Senhor presidente, eu gostaria de alertar a todos que a Câmara Municipal, o prefeito municipal, todos nós assinamos um TAC com a promotoria sobre a Câmara, o presidente da Câmara assinou o TAC para nós podermos consertarmos, mexermos na lei do Carnaval. Para isso, nós temos uma audiência pública na próxima segunda-feira, às 20 horas, na Câmara,
aqui para tratar dos assuntos referentes ao Carnaval, para que aqueles problemas que tiveram de prestação de contas não ocorram mais. Então, eu gostaria de convidar os senhores vereadores, que a maioria, aqueles que puderem estar presentes, a população também, né, a imprensa, que se puder divulgar para a gente isso aí. Então, segunda-feira, às 20 horas, dia 31, vai ter audiência pública para tratar sobre a verba do Carnaval e as prestações de conta. Só isso. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.